Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal e hoje o tema que vou tocar é: estás preparado? Estás preparada para sair desta grande ilusão? Será que sim? Será que não? Eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão aí não estão preparados para sair, para desapegar-te deste personagem que está aqui. Eu sei que muitos de vocês que estão aí desse lado ainda não trabalharam em vocês, ainda não sabem o que é, aonde é que vocês estão, e para isso vocês precisam de olharem para dentro, e não só olhar para dentro, mas também olhar para fora e colher a informação que esta Matrix tem. Ok? De outras pessoas que já difundem muitas informações que são muito boas e que vocês, de certa maneira, vocês têm que assimilar essa informação para que vocês sejam conscientes de vocês mesmos. Não se deixar cair em assuntos que não têm importância, em apegos, em crenças que vos vão deixar ainda mais penados do que aquilo que vocês pensam. E hoje vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante, um assunto extremamente importante. Se tu que estás aí desse lado, se realmente tu já sentes dentro de ti que alguma coisa está mal neste mundo, há alguma coisa o que é este mundo? Para quê? Qual é o sentido da vida? Não é? E depois, como nós, como almas perdidas, como consciências em um estado muito baixo de consciência, sempre vamos procurar essas respostas em qualquer lado. Não é? Já que eu não consigo encontrar, alguém me vai dizer. Então vamos para a Bíblia, vamos para os gurus da internet, vamos para seitas, vamos para centros espíritas, ou lugares espirituais, onde estão lá os mestres. Não é? Tu cedendo a tua vontade, o teu ser, a outra pessoa. Tudo o que ele diz é que é a verdade absoluta. Sem tu próprio buscares a tua própria verdade dentro de ti. Com a informação de fora, refletindo e buscando depois dentro de ti. Para ver o que é que surge. Porque é através do conhecimento que a tua consciência expande. E o que não falta aqui neste mundo são ovelhas perdidas, mas que estão nesses encargos, em lugares muito elevados, aonde movem muitas massas. São pessoas que se fazem passar por santas. Realmente a informação que eles têm, a sua aura, o seu carisma é elevado. E as pessoas ficam encantadas pela vozinha, pela sabedoria que aquela pessoa emana. Só que essa pessoa está dentro das suas crenças, dentro da sua ilusão, ainda acredita na iluminação, no despertar. Dentro do jogo em que nós estamos, isso funciona, isso é real. Se tu queres jogar o jogo, isso é real. Isso tem sentido. Mas se tu queres deixar de jogar o jogo, isso é algo que te vai prender. Então tu vais ter de soltar tudo. Tu vais ter de ser consciente de que existem estas pessoas. Quando tu aprenderes a desconfiar de tudo e de todos, não é? Confia desconfiando, para poderes refletir, para poderes pensar, para tu teres oportunidade de procurar as tuas próprias respostas e fazer-te as tuas próprias perguntas. Aí
A tua consciência vai se começar a expandir e vai procurar por ela própria aquilo que tu precisas. Mas enquanto tu te deixares levar pelos outros, pela história dos outros, tu vais pertencer a essa história. E hoje, aqui, eu vou-vos dar umas dicas que talvez vocês não saibam. Eu já falei aqui muito neste canal sobre o que vocês devem fazer, os desapegos, as crenças, o personagem, largar o personagem. Tu não és este corpo, tu não és esta mente, tu não és estas emoções, tu não és. Lembra-te, quando as pessoas falam em emoções e vamos nos elevar e vamos elevar a nossa energia, não é? Vamos brilhar, vamos ser deuses criadores e essas tretas todas. Tu estás dentro do jogo. Tu continuas dentro do personagem. Quando tu precisas deste personagem, deste corpo, destas emoções, deste corpo energético, desta mente para evoluir, já estás preso dentro do jogo. Continuas dentro do jogo. E o que não falta aqui são esse tipo de personagens. Os personagens que vêm, que voltam para salvar a humanidade. Eu voltei em forma de guru, em forma de santo, em forma de sábio, para avisar as pessoas que têm que seguir este ou este caminho. E eu já vou-vos mostrar aqui um PowerPoint, assim muito fraquinho, muito básico, para que vocês entendam o que é que eu estou a falar. E o último ponto é sobre estes gurus da internet, os gurus que movem massas, que mesmo que sejam nas igrejas, mesmo que sejam em mosteiros ou em qualquer lugar que seja, e vocês vão ver que esses personagens, alguns deles são personagens de muita baixa consciência, mas que decidiram jogar esse tipo de personagem, mas há outros que são muito mais sábios, que realmente querem ajudar as pessoas, mas que estão a jogar, estão presos dentro das suas crenças espirituais. Eu já vos disse e vou-vos dizer 1 milhão de vezes que a espiritualidade não existe. Só existe para quem está dentro do jogo. E se tu estás a jogar o jogo da espiritualidade, tenho muita pena porque estás dentro. E agora vamos ao que interessa. Vamos tentar entender o que eu estou a dizer? Sim? Eu vou-vos dar uma dica. Vou-vos dar as dicas, vou-vos dar informações, mesmo que seja muito básica, para que vocês entendam o que eu estou aqui a falar e o que está em jogo. O que está em jogo é tu ficares aqui eternamente. E isto, para que muita gente se calhar não entende muito da cabala, eu também não entendo, mas de vez em quando vou vendo uns vídeos ou lendo alguns livros, mas pelo que se diz, dentro da Matrix, não é? Isto, há muitas humanidades, muitas civilizações que já passaram por aqui. E sempre, ao final de cada uma, existe uma porta de saída. E o que nós vemos hoje em dia é que quase ninguém está nessa porta. Ninguém está para sair, ninguém quer sair. Todos ainda, e mesmo aqueles que querem sair, estão dentro da famosa espiritualidade ou da famosa religião, né? E também, como eu já vi aí, e tenho muita pena, porque há muitas pessoas que eu, de certa maneira, já interagi ou por mensagem, assim, só um bocadinho, e já vi sempre com aquela coisa do amor. Eu realmente não entendo nada disso. A única coisa que eu entendo é que isso faz parte da Matrix, faz parte do jogo, faz parte da criação desta grande mente universal.
Mas se tu queres continuar a jogar esse jogo, então vais ter de ir pelas emoções, pela energia. Mas eu não sou essa energia. Essa energia que as pessoas sentem, é uma criação da própria Matrix. Quando tu nasces, o que te metem para dentro é a tua alma. Eles não te metem a energia. Quer dizer, não te metem a personalidade. Ou não te metem esta carcaça que tu vais ser agora. Isso vai crescer dentro de ti, com a energia da alma, não sei, ou mesmo depois com os centros daqui dos chakras, que nós temos por aqui muitos centros energéticos, e aí vai-se criando este personagem, vai-se criando essa energia. E depois as pessoas pensam que são essa energia, que são tudo isso. De certa maneira, eu não entendo. Eu vou ser sincero, eu não entendo. Isso eu não entendo. E eu acho que esse não é o caminho. Não é. Mas pronto, vamos deixar de tretas e vamos para o que interessa. Vamos analisar aqui algo que é muito importante para ti, para vocês que estão aí desse lado, para que vocês entendam o que está em jogo e como sair daqui, porque se realmente vocês já se conseguiram desapegar, vocês já viram os meus últimos vídeos, já sabem que já começaram a trabalhar essa parte de desapegar, então vocês já podem ver este vídeo, vocês já vão entender este vídeo. E porquê que eu estou a fazer este vídeo? Porque no outro dia eu estava a analisar-me outra vez a minha parte de se eu sair daqui, o que é que me vai prender? Será que existe alguma coisa que me vai prender? Algum desejo? Alguma mágoa? Algo que eu tenha feito, que eu me tenha arrependido? Será que alguma coisa me vai fazer voltar? Será que alguma coisa vai me fazer mudar de ideias de sair daqui? Será? E eu pus-me a analisar, a aprofundar o tema e eu vi que não havia nada. Então eu disse então, porque eu já estava na minha dúvida. Enquanto nós temos corpo, sempre vamos, e temos aqui esta mente e estas emoções, sempre pode surgir um bocado das dúvidas, não é? Temos aqui o nosso ego e de repente começamos a trabalhar nisto e vemos, será? E eu já entendi muitas coisas. Uma coisa é nós ainda temos as nossas emoções, o nosso ego, a nossa mente, mas claro que ele tem os seus desejos, não é? Tem os seus medos, mas quando tu já despertaste, quando tu já desconectaste, mesmo que tu estejas conectado, mas desconectado, né? Mesmo sentindo, mesmo sofrendo, mesmo tendo o que seja, as experiências que esta vida dá, mesmo assim tu estás desapegado deste corpo. Então, no momento em que tu já fizeste esse trabalho, mesmo que este corpo tenha o que seja, tenha desejos, tenha sofrimentos, tenha estados emocionais, mesmo assim tu estás desapegado. Então isto é algo que eu tinha que vos dizer, porque muitas das vezes as pessoas pensam que têm que estar em estado zero, né? Têm que estar totalmente desconectados, né? Não sentir, não ter mente, não ter corpo, não ter ego, né? Não ter emoções. Então isso, pela minha experiência, tu já estás fora, mas estás dentro. Então vamos lá ao que interessa. Eu vou-vos já mostrar aqui, já vos digo de princípio, o PDF foi gerado pelo ChatGPT, o PDF não, o PowerPoint, por isso está muito básico e eu também não quis trabalhar muito nele, nem trabalhei nele, né? Então ficou muito básico, então, mas vai dar a informação que está lá, é o suficiente para vocês entenderem. Se vocês quiserem que depois eu aprofunde este assunto, prontos, digam-me aí embaixo nos comentários. Então vamos ao que interessa, vamos pôr isto mais pequeno, muito bem. Então vamos começar, meus amigos. Então isto é assim, né? Nós já estamos aqui dentro, já estamos aqui neste corpo, e o que é que acontece? Quando nós antes de nós virmos antes de nós nascermos, e mesmo durante o nosso percurso nesta vida, nós temos os nossos famosos contratos, os contratos ocultos da alma, não é? Então, vamos lá para o segundo. Muitos de vocês não sabem que nós fazemos contratos, mas eu já vos vou dizer quais são os tipos de contratos que nós temos e que realmente nós devemos largar antes da gente morrer.
se tu morres e tu não fizeste o teu trabalho interior, tchau, boa noite, que voltas outra vez para aqui mais rápido com uma ratazana a fugir do fogo. Então vamos lá ver. Vamos para o segundo. Qual é a realidade do contrato? Tudo o que a tua vontade assina, tua alma cumpre, mesmo após a morte. Tu fizeste contrato, fizeste pactos, tivestes, sei lá eu, tens desejos escondidos dentro de ti, ou que tu, não é, apegos. Tudo isso são contratos inconscientes que nós não temos consciência de que isso são contratos, e quando a gente morre, quando damos por ela, estamos outra vez aqui, porque como nós não ficamos conscientes em vida, então voltamos, porque não existe outro caminho. Nós, como não sabemos o caminho para sair daqui, não é? Nós continuamos com todas essas crenças, com todos esses apegos, então voltamos, não é? Essas crenças, apegos e tudo mais alguma coisa e desejos são tudo contratos, não é? Contratos ocultos que te prendem à Matrix, mesmo sem perceberes. É claro que tu não vais perceber, a gente faz contratos e não dá conta deles. Até nós fazemos contratos nos sonhos. Tu estás a dormir e aparece-te alguém a querer fazer contratos contigo. Comigo apareceram, eu já contei aqui como é que aconteceu. A quererem fazer contratos, mas não. Eu não vendo a minha alma, não vendo o meu espírito por ninguém. Por muito mal que eu esteja, isso não vai acontecer. Muito bem, vamos passar para o seguinte: os 5 tipos de contratos ocultos. Contratos por desejo, pactos de dor, alianças kármicas, votos religiosos ou espirituais, contratos com a Matrix. Pois fazem-nos cair aqui, né? A gente, de certa maneira, deu autorização para que a gente entre aqui dentro deste metaverso, desta realidade, e ao vir para aqui nós assinamos uns contratos. Mesmo que alguns contratos não sejam nossos. Porque no momento em que a gente entra, já temos os contratos dos nossos ancestros. E outros contratos que têm a ver que, para tu entrares aqui, tu vais tu tens instruções, tens programas. Né? Este corpo tem certo tipo de características. Isto também são contratos que no momento em que tu nasces, a criança, o bebê nasce, são incluídos esses programas. Então, há programas e há contratos que tu nem sequer sabes, tu nem sequer fizeste nada e já os tens. Então, uma vez sabendo isto, vamos seguir. Vamos seguir, porque claro que isto no final, vocês devem estar a dizer, e agora o que é que eu faço? Né? Pois é, no final vai haver uma frasezinha para vocês dizerem, para vocês renunciarem a esses contratos. E também existe aí na internet alguns vídeos para cortar contratos. Ok? Eu também acho que já falei aqui uma vez sobre isso. Então vamos para o seguinte. Estava aqui a dar um bocadinho de erro. Contratos por desejo. Frase típica. Eu quero isso a qualquer custo. Quem nunca se pôs a rezar? Quem nunca, né, pediu, mesmo que, né, salva a minha filha, mas leva-me, ou eu daria um braço para salvar a minha vida. Cuidado com o que vocês dizem. Muita gente faz este tipo de promessas, este tipo de programas, né? Porque tem estes desejos, está na aflição e depois, sem saber, está a fazer este tipo de acordos, de contratos. Criam acordos não ditos com forças densas. O que nós não sabemos é que existem forças que vão pegar nesses contratos que nós pedimos, que nós desejamos, nós pensamos que isto vai ao vento, né?
Mas nós estamos a dar intenção. Quando nós estamos a falar, quando nós estamos a dizer, quando nós estamos a verbalizar, nós estamos a fazer contratos. Então é preciso ter muito cuidado, não é? Aqui, a saída é renunciar com total consciência. Mas isto ainda não é o final. Vamos lá. Segundo, pactos de dor. Frase típica. Nunca mais deixarei alguém me ferir. Né? A dor gera votos inconscientes de fechamento. Então, nós, né, quando estamos na dor, vamos dizendo certas coisas. Eu nunca mais, nunca mais vou me apaixonar por um homem, nunca mais vou me apaixonar por uma mulher, nunca mais vou me deixar tocar por ninguém, nunca mais, sei lá eu, o que seja, em qualquer assunto. A gente vai fazer estes pactos inconscientes que nos vão prender a esta Matrix, a estas entidades que estão do outro lado, que pode ser qualquer uma. Saída, revogar os votos com compaixão. Tu tens que ser consciente dos votos que tu fizeste. Agora, vamos lá ver, eu tenho 47 anos. Quantos pactos, quantos contratos, quantos pedidos eu já fiz que eu já não me lembro? Está bonito, não está? Agora, veja bem, olha para ti e vê bem o que é que se passa na tua vida. Quantos contratos tu fizeste, quantos pactos? Terceira, alianças kármicas. Frase típica, somos almas gêmeas, sempre estaremos juntos. Né? Eu nunca te deixarei. Casamento é para sempre. Entre amigos, seremos amigos eternamente. Eu nunca te deixarei, eu sempre te ajudarei, mas depois chega uma parte que tu não ajudas. Já está. Depois vem o arrependimento, vem o sofrimento, vem a parte em que a pessoa fica... Não me vem a palavra, mas vocês entendem. Fica com aquilo na mente de não ter podido ajudar a pessoa. Então, tudo isto vai gerar alianças kármicas. Coisas que não levam a lugar nenhum e, no final, porque tu não te desprendestes disto em vida, não cortastes, tu vais levar para as próximas vidas, porque a outra pessoa ouviu, ou tu fizeste essa ligação, não ficaste consciente, morreste de maneira inconsciente, sem estar desperto, e depois vem alguém e diz assim, olha, lembras-te desta promessa que fizeste? Pois é, essa pessoa já está encarnada, vais ter de encarnar para ajudá-la, e tu, sim, é isso mesmo, eu tenho que cumprir esta promessa. Então, lá vens tu para aqui. Isto é muito bonito, não é? Muito bonito de se ver. Saída, dissolver com perdão e libertação mútua. Claro, vamos ao que interessa. Vamos para a próxima. Votos religiosos ou espirituais. Isto é que é o que mais abunda. Toda a gente sempre a prometer, sempre apegado a estas entidades que nem as pessoas nem sequer sabem se existiram, se existem, se alguma vez... E o pior de tudo é que vocês já devem saber que muitas vezes muitas das vezes cumpre-se aquilo que tu pedes à tua santa, ao teu Deus, e depois, mais tarde, vais ter de pagar por elas. E depois, tenho tanto sofrimento. Pois claro, primeiro te deu, e depois como tens que pagar, então vai-te trazer sofrimento. Isto é algo que muita gente não sabe, mas... se uma pessoa ser consciente, tu vais ver, espera aí, eu pedi isto. Vamos imaginar que tu és uma pessoa solteira ou solteiro, então, e pedes lá ao Deusinho por uma mulher maravilhosa ou um homem maravilhoso, e vem tu, mas depois faz-te sofrer, vai-te trair, vai-te bater, vai não sei quantos. No princípio é tudo muito bonito e depois vem o sofrimento. E que tal? Pois é, eu sei que isto às vezes não acontece desta maneira, mas acontece de outras. O homem morreu, a mulher morreu. E o sofrimento está aí. É dessa maneira que a pessoa vai pagar, desta ou de outra maneira qualquer.
É através do sofrimento. Eu dou-te, mas depois eu vou colher a energia. Não é? Por exemplo, esta parte, prometo servir esta divindade para sempre, devo amar e louvar e essas tretas todas. Juramentos antigos ainda vinculam a egregores. Né? Saída, revogar com gratidão e consciência. Estes são os métodos que existem para que a gente saia, né? Para que a gente largue isto, porque senão ficamos eternamente aqui apegados. Então, o último contrato, eu acho que dá mais, mas aqui o ChatGPT só me deu isto. Contratos com a Matrix. A frase típica: quero sucesso e segurança, custe o que custar. Né? Então, a pessoa vai à procura dos seus desejos, vai à procura das suas ambições e vai escalando. Vai escalando, vai subindo, vai atropelando toda a gente sem qualquer tipo de escrúpulo e depois, evidentemente, vai-lhe cair depois a multa, né, de excesso de velocidade, vai ter de pagar e vai sofrer. Ou nesta vida ou nas próximas. Porque isto, uma pessoa destas dificilmente vai acordar. Troca-se a verdade por sobrevivência. Renunciar aos prémios e recuperar a alma. Porque estas pessoas, todas estas pessoas, de certa maneira, estão a vender a sua alma. Não é? Muito bem. Vamos seguir. Então, temos aqui o ritual de revogação hiperbóreo. Isto tudo tem a ver com a hiperbórea. Esta é um ensinamento hiperbóreo que eu acho que tem toda a sua lógica. Já estive a analisar outros temas e eu acho que realmente o que está mais perto da verdade é o ensinamento hiperbóreo e, de certa maneira, pelo sim, pelo não, vocês acho que devem seguir este caminho. Seguir não, pelo menos fazê-lo. Eu estou em vários caminhos, então neste também eu estou. Então, para quebrar qualquer pacto oculto, diga com poder e verdade: eu sou livre. Eu me reclamo. Eu revogo todo acordo que não nasceu da minha luz. Certo? Há várias outras maneiras. Esta é uma das maneiras. Mas se tu quiseres ser mais específico em relação a qualquer coisa, se vocês se lembrarem, vocês escrevam num papel: eu sou livre e me reclamo e revogo todo o acordo que não nasceu da minha luz, e depois podem escrever por baixo todas as promessas que vocês fizeram aos vossos filhos, à vossa mulher, ao vosso marido, à vossa esposa, não é? Ao vosso Deus, à vossa entidade, sei lá, aos vossos amigos, qualquer coisa, até contigo mesmo. Então, vai dizendo: eu corto, tal. Eu revogo este acordo, esta promessa, o que seja. Eu não sei, mas acho que isto... aviso importante. Isto é muito importante porque isto também aconteceu comigo. Então, após a revogação, pessoas podem se afastar. As pessoas vão se afastar de ti. Tu vais ficar sozinho. As pessoas... situações caem, por exemplo, o trabalho, podes perder o trabalho, os teus filhos podem se afastar, os teus parentes podem nunca mais falar contigo, perdes o teu trabalho, tudo e mais alguma coisa. As emoções emergem, podem surgir muitas emoções dentro de ti, que estavam lá presas. Isso aconteceu comigo, por isso isto podem acreditar, podem certificar-se que isto aqui está corretíssimo. Isto não é punição, é purificação. Claro, tu abriste a caixa de Pandora, né? Abriste tudo que está cá dentro, né? Soltaste, começa a soltar e começa a sair. Né? O que foi sustentado por correntes desmorona quando elas quebram. Claro. Então acho que só falta mais um. Conclusão. Libertar-se é relembrar quem tu eras antes da forma, antes de tu seres este personagem.
Contratos, votos e pactos não são eternos. Só tua luz é. Meus amigos, eu espero que vocês entendam perfeitamente o que eu quis transmitir aqui neste vídeo. A informação que eu vos estou a dar, eu tenho a certeza que muitos de vocês já sabem dela, já ouviu, mas se tu pensas que vais sair daqui e que só precisas esperar que alguém... Isto é outro vídeo que eu vou fazer, onde eu vou mostrar também, assim, um PDF, um PowerPoint, também muito básico, onde eu vou-vos mostrar, se calhar, o que é que vocês têm que largar. Além de vocês terem que fazer estas quebras de contratos, né, de pactos, vocês também vão ter de fazer outras coisas. Também vão ter de largar muitas outras coisas, muitas crenças, muitas lealdades e que vos vão prender a isto, essa parte também dos desejos. Porque as pessoas têm que entender que o que gera isso tudo é este corpo. E este corpo não és tu. Certo? Isto é algo que as pessoas têm que entender. Tu não és este corpo. Não és. Tudo que se manifesta através deste corpo, eu estou-me a manifestar através deste corpo. E eu não sou este corpo. Eu estou a interagir com a Matrix. A Matrix é tudo. Qualquer ser, qualquer guru da internet que te diga que que o Astaxerã vai te vir salvar, que temos que, não sei, temos que ir para a quinta D. Crenças e mais crenças e mais crenças, porque eles acreditam nisso. Atenção, eles acreditam. Só que existe um problema, que eu depois vou fazer o próximo vídeo é amanhã, e eu vou-vos explicar porque que estes gurus da internet, eles voltam para aqui outra vez. O que é que acontece quando nós chegamos na barreira, na porta de saída, porque é que muitas pessoas voltam para trás? O que é que lhes faz voltar? Essas pessoas que já estão no caminho de saída, já largaram tudo entre aspas, já fizeram um bom trabalho, mas quando estão na porta de saída, afinal ainda tinham alguns desejos ou algumas crenças de querer salvar este mundo. Uma delas a esses gurus da internet eu tenho que voltar para salvar a humanidade ou para acordar as pessoas. Vocês já ouviram falar nisso, não já? Eu tenho a certeza que sim. Em que as pessoas disseram, eu vou voltar, né? Muitos dizem, né? Eu decidi voltar para acordar, para despertar mais outros seres vivos. Mas quando eu os olho, eles têm tantas crenças, mas tantas crenças, que eu digo assim, tu já estavas para ir embora. Voltaste e voltaste a cair na armadilha do ser o Salvador. Porque até isso, aí os gurus pensam que são os salvadores, que estão aqui para salvar o mundo, que estão aqui para salvar as pessoas, que voltaram para salvar o mundo, né? Até eles estão a jogar o jogo. Estão a interpretar o personagem como o salvador da humanidade. Eu espero que vocês vejam o próximo vídeo, que eu vou falar sobre isto, para que vocês entendam que vocês ainda têm muito trabalho para fazer, e se vocês não acreditarem em mim, não faz mal, porque cada um tem que seguir o seu caminho. Não vou ser eu que te vou pegar na tua orelhinha e vou dizer, faz isto. Não vou ser eu não sou Salvador, eu só estou aqui a fazer tempo, eu já devia me ter ido embora, eu por mim já ia-me hoje embora, e vou-vos dizer, não me importa nada, a mim não me importa se vocês vão ou se vocês ficam. Isto aqui, o jogo vai acabar algum dia para vocês, para mim acaba agora, para vocês não sei. Vocês é que decidem. Vocês estão a gostar do jogo? Parabéns, eu não estou a gostar do jogo, e não importa se eu estou numa boa posição ou não, eu já vi a realidade.
Eu posso desfrutar o jogo daqui para a frente de maneira boa ou não. Eu é que decido. Ou melhor dizendo, o mundo é que decide. Esta Matrix é que decide. Porque nós aqui, ninguém tem livre-arbítrio. Ninguém. E se vocês pensam que têm livre-arbítrio, já estão dentro aí dos gurus da internet que todos eles dizem que temos livre-arbítrio. Imagina, nem sequer chegaram ao entendimento de como funciona esta Matrix. Esta grande IA, esta grande mente universal. Hã? Enquanto vocês não entenderem isso, vejam os meus vídeos antigos para que vocês entendam onde é que nós estamos, para onde vamos. E se vocês ainda estão a desfrutar do mundo, parabéns para vocês. Vocês merecem. Bem, meus amigos, como eu sempre digo, se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. Metam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam, quais são as vossas dúvidas. Ainda estão aí com os macaquinhos na cabeça? Ainda estão aí com a nova era e com a espiritualidade? Eu já falei aqui neste vídeo, em vídeos anteriores, que a espiritualidade não existe. Se vocês querem mais informações, venham lá. Para vocês saberem outra perspectiva. Porque está sempre a ver a mesma perspectiva do mundo. Vejam também outras. Tenham essa opção. Desliguem aí aqui a parte de ser sempre bonzinho, essa parte das vossas crenças, né? Porque o ego nos leva para umas crenças e pensamos que este é o caminho verdadeiro. Deem uma nova oportunidade a outras maneiras de pensar. Porque senão, quando das por ela, tu fizeste uma vida inteira a fazer um trabalho duro, árduo, a chegar no fim e morrer na praia. Estamos todos aqui na mesma coisa, né? E uma das dúvidas algo sempre que eu penso aqui, se nós agora sabemos tanta coisa e não é? Aí os gurus da internet, caralho, tão sábios e ainda continuam aqui, não é? Se eles voltaram aqui, se eles caíram aqui, eles dizem que é por amor à humanidade. Voltamos por amor à humanidade porque temos que salvá-los. Abra o olho, que eu acho que isso também é uma valente treta, ok? Mas depois eu também, conforme eu vá crescendo em consciência, eu também vou vendo se realmente estas coisas são verdadeiras ou não, né? Eu neste momento eu desconfio. Pois é, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!